Olá galera, seja bem-vindo a Filosofia e Outras Cositas. Tô aqui em casa assistindo um musical de 2002 chamado Chicago. Uma porrada, gente, muito legal mesmo. E aí, quando terminei de assistir, me deu a vontade de falar sobre justiça. E aí fui atrás de John Rawls. Cola aí pra ver o que deu. John Rawls, quando vai falar sobre justiça, ele é fortemente influenciado por Kant, indo também ele na esteira de outros filósofos contratualistas como Locke e Rousseau. Quando ele fala de justiça, ele não encontra a possibilidade de a justiça ser boa para uns e para outros não, como é possível encontrar na linha utilitarista. No sistema de pensamento, o primeiro ponto a ser levado em consideração é a verdade. Do mesmo caso, quando se fala sobre a justiça, o primeiro ponto também deve ser a verdade. Deste modo, se há instituições e que dentro dela há coisas que não são verdadeiras e são erradas, que provocam assim a injustiça, essas instituições devem então reformular para que haja verdade e a injustiça não ocorra. Assim, então quando é que as leis e as instituições são justas? São justas aquelas que estiverem na sua posição originária. Isto é, onde se encontravam os indivíduos, onde se poderiam se encontrar as pessoas que fariam o contrato, a justiça, as leis. E este todo sobre um véu de ignorância. Como assim? Véu de ignorância? Véu de ignorância onde todos seriam iguais. Seriam tratados e colocados em pés de igualdade. Deste modo, o véu de ignorância não é vantajoso para ninguém. Afinal, ninguém vai poder querer impor a sua vontade, ou então que você seja bem favorecido ao fazer-se um contrato. Eu sou mais favorecido, você é menos favorecido. Não. No véu de ignorância se faz o contrato e que não haja nenhuma situação dessa. Só para deixar claro, este véu de ignorância, esse estado originário, não é algo tipo do passado. Seria algo que poderia ser uma experiência diferente em que eu não colocaria as minhas opções, os meus quereres à frente da justiça, à frente quando eu firmo um contrato, por mais que não seja um contrato, para viver em sociedade. A posição originária, então, deste modo, ela garante escolher princípios que no futuro não sejam eles os desfavorecidos. A posição originária obriga então as pessoas a escolherem princípios que sejam universais. Princípios universais estes que fariam com que as pessoas no futuro não fossem elas as desfavorecidas. E esses princípios, na realidade, são apenas dois. O primeiro, então, que se refere à liberdade individual, e são estas as liberdades individuais de pensamento, consciência, palavra, reunião, detenção arbitrária, política, direito de voto, entre outros. Como diz Rawls, não apenas as pessoas devem ser permitido com que elas pensam, mas também o governo e as instituições não podem criar meios então que bloqueiem as pessoas fazerem e agirem de acordo com a sua liberdade. Ou seja, as instituições não podem criar obstáculos. O segundo princípio fala então sobre as desigualdades sociais e econômicas. Este princípio exige a reparação aos desfavorecidos. Que há em uma sociedade pessoas com deficiência, com problemas na saúde, com problemas financeiros, pessoas de baixa renda, de modo a passarem muitas necessidades, isso de fato é um fato. Isso de fato é um fato. E os fatos não são injustos nem injustos. Assim como diz Rawls, assim o que faz as pessoas serem justas ou injustas são então o modo como as pessoas lidam com esses fatos e não os fatos em si. Isso diz que a desigualdade ela pode até existir, porém a máxima para a constituição das leis devem ser os desfavorecidos. Pensando então nos desfavorecidos, pense em fazer as coisas da melhor maneira e, apesar dos fatos, deixar as pessoas em situações desfavorecidas, pense em fazer as ações, ter atitudes que possam ajudar ou amenizar as situações dessas pessoas. Bom galera, esse foi o vídeo de hoje, não esqueça de curtir e compartilhar.
E inscreva-se também no canal, caso você já não seja inscrito. E até semana que vem. Falou, tchau, tchau! E não posso esquecer também de mandar que meus alunos estão pedindo e eles estão merecendo. Um beijo, um abraço para todos os meus alunos. Não vou citar nomes porque muitos me pediram abraços e citações aqui. A todos os meus alunos. Falou, parabéns a vocês.